Bom dia, Alexandre. Olha, mais uma vez, ontem tu deixaste o áudio, mas eu já estava a dormir. Não diria profundamente, porque aqui é difícil dormir profundamente e descansar na mente, mas estava a dormir. Assim, numa definição mais solta do que se entende por dormir. Bom, adiante. Estou agora a almoçar, se é que se pode chamar de almoço. A minha sanda habitual, com ovo estrelado e ketchup. E muitos legumes. E, entretanto, eu ouvi os teus áudios logo de manhã, mas como estava todo cheio de sono, acordei mesmo ainda a dormir. Portanto, decidi responder só agora. Também estou a fazer uma pausa e aproveito para praticar também a minha capacidade de discurso, por exemplo, e comunicativa, utilizando esta ferramenta. Entre outras coisas. Bom, já estou a divagar outra vez. O salário mínimo é... Sabes que o salário mínimo não é um bom indicador para comparar economias de escala, seja que economia for, seja ao nível empresarial, seja ao nível institucional, seja ao nível de países, não é? Ao nível internacional, ou seja, microeconomia, macroeconomia. E o salário mínimo não é um bom termo de comparação. É tão fraco que até o The Economist, aquela revista inglesa, né, que toda a gente conhece, no mundo ocidental pelo menos, inventaram um índice próprio para poderem fazer este tipo de comparações, né, de custo. Em cima de tudo tem a ver com o custo de vida. E o The Economist utiliza o índice do hambúrguer Big Mac da McDonald's. Argumentam eles que é uma forma mais real, mais realista de comparação do custo de vida, do nível de custo de vida entre países no planeta. Não só no mundo ocidental, mas em todo lado. Seja no Brasil, na América do Sul, seja em África, seja na Rússia, na China, na Índia ou aqui na Europa. Portanto, eles argumentam que o índice que eles inventaram e calculado por eles, e eles anunciam regularmente, até agora, faz parte das publicações. Qual é o índice? O índice deles é muito simples. É pegar no preço do Big Mac vendido nas lojas do McDonald's em todo o mundo e normalizar o valor. E, portanto, as diferenças entre o preço do Big Mac é uma boa aproximação do custo de vida, dizem eles, não é? Entre outros, há outras conclusões que se pode fazer. Mas essa é o argumento mais lido e utilizado por eles. Entretanto, eu fui ao Google ver qual era o salário mínimo do Brasil e o salário mínimo é de 1.300 reais em 2022, não é? 1.300 reais. E disseste-me tu que a eletricidade custa 50 reais. 1.300 reais é bom, é muito dinheiro. Para um custo de eletricidade de 50 reais, 1.300 reais é muito dinheiro. Os brasileiros têm que estar todos ricos e milionários. Em particular, aqueles que não vivem nas grandes cidades. Esses têm que ter mesmo muito dinheiro. Não há outra forma de não ter muito dinheiro, a não ser que não ganhem o salário mínimo. Que eu penso que é isso que está a acontecer no Brasil. Não é? Embora o salário mínimo oficial seja de 1.300 euros, pouca gente ganha o salário mínimo. Penso que é isso que acontece, na realidade. Mas pronto, hoje a conversa, o que eu quero discursar e conversar não é nessa direção. E portanto, 1.300 reais, pegando no salário mínimo, 1.300 reais, eu vou contar argumentar com o rendimento disponível. E eu, enquanto europeu, com o meu salário chorudo, não é? O meu salário gordo
o meu grande salário de europeu, que tenho aqui direito na Europa, não é? Tanto mais ampliado pela taxa de câmbio que nós impomos no mundo através das diferentes praças praças financeiras, não é? Que agora estão todas ligadas através da internet e por fibra óptica de ultra grande velocidade, não é? E portanto essa taxa de câmbio é de quanto é para o Brasil? 8, não é? Bom, entretanto deixou de gravar o áudio porque eu mudei para o Opera Browser para ver a taxa de câmbio. Não sabia que parava de gravar. Bom, não interessa. Entretanto fui ver as taxas de câmbio e então estava eu a dizer a taxa de câmbio do euro para o real brasileiro é de 5,4. O que significa que o meu salário, assim, grosso modo, né, significa que um salário de 1.300 euros vale 5 vezes mais que um salário de 1.300 reais no Brasil. Né? 5 vezes mais, mas espera aí, 5 vezes mais quando se muda a localização da moeda de um lado para o outro, não é? Caso a moeda se mantenha no mesmo sítio, essa relação não existe, não é válida, portanto, continua a ser 1.300 o valor, não é? Só uma curiosidade, a corona sueca, e a Suécia fica aqui ao lado, a 2 horas de distância, tem uma relação de 1 para 8. Portanto, ainda vale menos que o real brasileiro. E é aqui a Suécia ao lado. Talvez os suecos estejam a querer provar alguma coisa aqui à Europa continental. Mais uma vez, não é? Mas pronto, também não quero ir agora por aí na minha conversa, na minha argumentação. E onde eu quero ir é o seguinte: 1.300 euros o salário mínimo. Aqui o salário mínimo é 1.600, portanto não é muito distante do salário mínimo brasileiro, né? Há 300 unidades, vou-lhe chamar unidades, de diferença para abstrair a moeda, não é? O conceito da moeda, portanto há 300 unidades de diferença, vou-lhe chamar unidades, muito. Agora, qual é o rendimento disponível que o brasileiro tem aí? É o mesmo que o meu rendimento disponível que eu tenho aqui na Europa? Só exemplo, olha, o meu rendimento disponível mensal atual é de 400 euros, mais ou menos, talvez não chegue a 400 euros. Não, não é 400 euros, era 400 euros, atualmente é mais próximo dos 200 euros. Esse é o meu rendimento disponível mensal, 200 euros. E não pago e pago também o equivalente a 50 de eletricidade, não é? Não são reais, são 50 euros. Mas pago 50 também, não é? Embora não seja obrigatório, não há um mínimo. Se calhar, se for olhar bem, também há um mínimo. De cada vez que eu carrego no botão e ligo uma lâmpada, esse mínimo ativa-se, né? Mas não é um mínimo, não é aquele mínimo à moda antiga de é 50, ponto final parágrafo. Não. Aqui, sabes que nós aqui na Europa somos mais evoluídos e os mínimos e os máximos flutuam ao longo do tempo. Portanto, há uma oscilação dos valores mínimos, dos máximos, não só de valores mínimos e máximos, não é? Valores médios, valores medianos e depois valores de covariação também. Há todo tipo de valores estatísticos e financeiros, monetários até, que, que, que não são fixos no tempo, não é? Aqui, o mau funcionamento é fazer variar ao longo do tempo. Portanto, existem na mesma os mínimos e os máximos, médios e por aí fora, medianas.
mas oscilam ao longo do tempo. Mas continua a ser uma obrigatoriedade, não é? Eu continuo a estar obrigado a seguir as oscilações e variações que acontecem ao longo do dia, ao longo da semana, por exemplo, neste caso, no preço da eletricidade. Não é? Portanto, não há forma de escapar a isso. Quer dizer, agora, quando eu digo não há forma de escapar a isso, também não é bem verdade. Não é? Eu posso decidir a qualquer altura comprar e investir em painéis solares, não é? E em tecnologia, portanto, atualizar toda a tecnologia dos utensílios, eletrodomésticos e equipamentos que tenho dentro da minha habitação, de forma que eu abdique de ter um contador de eletricidade à porta. Né? E então chego ali à companhia de eletricidade e digo, olha, eu a partir de agora não quero mais eletricidade. Vou viver tipo Homem das Cavernas, mas com painéis solares. E pronto, e então aí eu não pago esse mínimo, não é? Há quem consiga até passar a ser produtor de eletricidade, não é? Consegue até receber e então passa a ter um mínimo também de qual recebe, não é? É um mínimo e um máximo, uma média. Bom, mas lá está. Mais uma vez, há esta é uma obrigatoriedade, não é? Uma pessoa está obrigada a pagar porque uma pessoa também está obrigado a consumir, não é? Portanto, a não ser que uma pessoa altere os nossos hábitos e estilo de vida, os nossos costumes, as nossas tradições até, não é? E pare também, e tenha tempo também, principalmente tenha tempo para parar e pensar sobre o que é que toda esta internet e o conhecimento em geral nos disponibiliza para nos fazer libertar de todas essas proibições e obrigatoriedades que os bolsonaros que há por aí fora gostam de exigir ao comum dos cidadãos e ao comum dos mortais, do ser humano. E, e nesse aspecto a internet há muita gente que considera revolucionário, não é? Revolucionário no sentido e na definição do Che Guevara, por exemplo, e da América do Sul, não é? Aquele revolucionário mesmo aquele de Cuba, como é que se chama? O Fidel Castro também tem essa imagem, não é? De revolucionário. Portanto, esse estereótipo, a internet, há muita gente que define a internet dentro desse estereótipo, não é? De revolucionário, que é o revolucionário quase anárquico, não é? Quase encostado ao que se entende por anarquia. Bom, adiante. A internet também tem esses conceitos, a verdade é essa. Mas tem muito mais também, não é? Como tu já sabes e toda a gente já sabe em 2023, penso eu, que é, chamam-lhe conhecimento. E open source, open data, open hardware, open materials, é open para todo lado. Tudo o que não tenha uma password de acesso a qualquer pedaço de informação, seja um artigo científico ou um artigo do jornal, é conhecimento open, livre, gratuito e acessível para toda a gente no planeta, literalmente toda a gente no planeta. E isso dá a possibilidade de aqueles que ganham o salário mínimo poderem aprender e a utilizar ferramentas, a construir, a fabricar não só aquilo que precisam para o seu dia a dia, mas a construir, por exemplo, máquinas de fabricação, não é? Pequenas, não tem que ser à escala de uma indústria, à escala de uma fábrica num grande armazém, pode ser à escala de uma habitação do comum dos mortais, brasileiro, ou africano, ou europeu. Eu tenho aqui uma, por exemplo, custou-me 250 euros, em euros custou-me 250 euros, não interessa o euro, né? Custou 250 qualquer coisa, e é uma CNC,
CNC, tu sabes que é uma CNC, certamente, não é? Que a CNC ainda para mais tem laser. Tem uma CNC laser que faz corte e gravação a laser. E está ali parada em cima da minha mesa, da minha bancada, né? Num apartamento. Isto é novidade, não é? Portanto, isto é uma nova realidade e é novidade para, para o cidadão, para o comum dos mortais em qualquer país. E, portanto, com este tipo de possibilidades, eu, enquanto cidadão, não me interessa ir à loja comprar. Eu não quero comprar. Eu prefiro fabricar em casa. Porque faço à medida, faço ao meu gosto, sai ao meu gosto e ainda posso lucrar com isso, ainda posso vender. Não estou a contar fazer fortunas, mas o que é certo é que posso ainda pôr aquilo que eu fabrico em casa à venda, na internet. Mais uma vez na internet. E repare, eu tenho aqui uma CNC, mas há muito mais, não é? Há impressoras de 3D, de impressão de plástico, chamam-lhe impressão, embora é um termo um pouco desadequado. Né? As mais comuns utilizam o PLA e o ABS, depois pode ter mistura de fibra de carbono e por aí fora. E mais recentemente, aliás, já estão aí no mercado, aquelas impressoras, mais uma vez uma utilização solta do termo técnico, aquelas impressoras de produção ou de fabricação de peças metálicas. Peças metálicas com precisão. Estou a falar de roldanas, por exemplo, né? Ou outra qualquer peça metálica. Isto tudo no conforto da habitação de uma família ou de quem vive sozinho, como é o meu caso. Né? Portanto, e repara, no caso da produção de peças metálicas é um pouco mais caro, mas não é muito mais caro. Então, a partir de 1.500, 2.000 euros, talvez, tenhas aí uma pequena unidade de produção de peças metálicas. Por exemplo, para fabricar peças para uma bicicleta, uma pedaleira, qualquer coisa, não é? Que uma pessoa precise. Para o próprio automóvel. Como uma pessoa tem em casa, pode pensar em fabricar uma peça para o próprio automóvel. Partiu a peça, não há problema. Eu tenho ali a minha impressora de peças metálicas, vou-lhe chamar assim, e numa tarde ou num dia tenho a peça pronta, um centésimo do custo, se eu comparar com o preço que vendem na oficina da marca do carro. E portanto, esta é a nova realidade e aplica-se a toda a gente, literalmente toda a gente. Não há não há não há aqui preteridos, não há aqui público-alvo, não há aqui classe-alvo, não é? No caso de professores universitários, não há. Aplica-se a toda a gente, não é? Toda a gente tem uma ligação à internet, tem acesso a esse conhecimento e a esse carrinho de compras, não é? Portanto, o que importa aqui a meu ver, hoje em dia, é comparar rendimento disponível. Então, qual é o rendimento disponível? Né? E estava eu a dizer, o meu rendimento disponível atualmente anda à volta dos 200 euros. E o que significa? Significa que eu, para comprar uma passagem para o Brasil, tendo em conta o meu rendimento disponível, eu vou precisar de sensivelmente um ano. Preciso de um ano em que os meus custos não se podem alterar nem um centavo para poder comprar o bilhete de avião e poder viajar aí e poder
para podermos beber uma cerveja e comer um bom churrasco. Conclusão. O avião é muito poluente e é muito caro. O alfa pendular, o TGV, não é tão poluente, mas continua a ser muito caro. O que realmente é barato e em conta é um barco a vela. E com os painéis solares, com umas velas solares e com um motor elétrico. Umas baterias, eventualmente. Qual é o senão? O senão do barco à vela é que eu vou demorar à vontade um mesito a chegarem ao Brasil. A viagem vai ser espetacular, de certeza que é espetacular a viagem de barco. E não estou a falar de cruzeiro. É uma viagem também gratuita. Um barco à vela não tem qualquer custo, a não ser o custo de manutenção, que é um custo de manutenção mesmo muito baixo também. Portanto, o único senão, ou o trade-off, é o do tempo. E, portanto, no caso do barco, o tempo, em vez de a viagem demorar, eu não sei, daqui para aí demoraria talvez um dia de viagem, 24 horas, mais hora menos hora. De barco, vou demorar sensivelmente um mês. Eu não sei, estou a dar um número de cor, mas vou demorar sensivelmente um mês. E, portanto, uma pessoa pensa a pensar e diz, pá, um mês para viajar até ao Brasil de barco é muito tempo, não dá para viajar, assim nunca mais vou conseguir viajar até ao Brasil. O avião está fora de questão, porque é muito poluente, é perigoso até, não é? Com toda a tecnologia que anda aí, é um meio de transporte perigoso. E portanto, só resta mesmo o barco. O barco, a vela, com velas solares, não é? Portanto, movido a energia solar, portanto, terá um pequeno motor elétrico para que só entrará em funcionamento quando a corrente e a maré não for de feição, quando estritamente necessário. Portanto, o que é que está a faltar, então, nesta internet toda? Está a faltar satélites de internet para que uma pessoa possa trabalhar durante um mês inteiro de viagem de barco até ao Brasil. É a única coisa que falta. A meu ver, não falta mais nada, não é? Portanto, eu daqui até ao Brasil teria que, portanto, apanhar um comboio solar. Terei que ir num comboio solar até Aveiro, por exemplo, até Setúbal, ou até Viana, até... Eu não sei se há Porto no Algarve, tem que haver um Porto também no Algarve, mas pronto, por aí. Depois, mudar para um barco a vela solar também, não é? Sempre com ligação à internet 24 horas por dia, de uma ligação equivalente a 4G, não tem que ser fibra óptica, mas uma ligação equivalente a 4G. Portanto, entro no meu barco solar, ou não tem que ser meu, pode ser também um bilhete comprado, não é? Ou, quer dizer, nesta realidade, o preço do bilhete deve custar 1 euro, ou cêntimos de euro, ou cêntimos de real, porque o barco pouca manutenção terá, não é? E, portanto, sempre no conforto de toda esta tecnologia que está disponível e acessível através da internet, grande parte dela gratuita, conhecida por Open Materials, né? Neste caso em particular são os Open Materials, e que me permitem trabalhar e ter algum lazer enquanto faço a viagem até ao Brasil. Pelo caminho posso parar ainda na Madeira, por exemplo, São Tomé e Príncipe. Eu não sei qual é o percurso, não sei se é mais a sul ou mais a norte, mas
Posso parar nas Canárias também, não é? Ou nos Açores, em qualquer ilha que haja no Atlântico que dê para esticar as pernas, não é? Já que a viagem vai demorar um mês, porque não demorar um mês e uma semana? Não vejo problema nenhum em que a viagem passe a demorar um mês e uma semana, ou um mês e 2 semanas, e aproveito assim e estou numa ilha, no meio do Atlântico, tiro alguns dias, sempre com o conforto da internet e, e da liberdade que a internet me disponibiliza para, não só para o trabalho, mas também para o lazer, não é? E para o negócio. E portanto, lá vou eu, nesse barco solar, não é? A trabalhar, a fazer o meu negócio, não é? Não tenho que. E ao mesmo tempo a usufruir de toda a tecnologia, todos os materiais, todo o conhecimento posto em prática naquele barco solar onde eu vou viajar. Que vou a viajar praticamente custo zero. Senão, muito próximo de zero, não é? 1 euro, cêntimos de euro. Portanto, depois quando chegar ao Brasil não sei como é que vai ser. Portanto, isto é em tudo semelhante aos descobrimentos e ao Vasco da Gama, não é? Aquilo que eu estou a descrever. Portanto, quando chegar ao Brasil, depois logo se vê o que é que os nativos depois têm para oferecer e o que é que e como é que me vão receber, não é? Se vão gostar do barco solar, se vão gostar da internet 4G, LTE, se vão gostar dos materiais do próprio barco, não é? Por exemplo, em fibra de carbono, e por aí fora, não é? Portanto, mas isso logo se vê. Logo se vê. Portanto, bom, o importante aqui é uma pessoa questionar de forma pacífica, não é? Sempre de forma pacífica, sem estar a entrar em violência física ou outra, ou não física. É entender se as tradições, os costumes, as normas, os regulamentos, até as leis, nos estão a prejudicar no dia a dia ou não, não é? E quando nos estão a prejudicar, como é que nos estão a prejudicar? Se é que nos estão a prejudicar, se não é só a nossa mente e o nosso entendimento de toda esse, essa organização da sociedade, organização legal, regulamentar, normativo, por aí fora, não é? Se é só dentro da nossa mente que essa restrição está a acontecer. E, infelizmente, na grande maior parte das vezes é na nossa mente que essa restrição está a acontecer. Quase sempre tem. Muita gente chama-lhe de ignorância, os portugueses argumentam muito com o eu não sabia, ou podias-me ter dito antes, ou já me podias ter dito isso, mas, mas na realidade, a realidade é que hoje em dia uma pessoa tem sempre a possibilidade de ir ao Google, não é? Ou ao ChatGPT. Aliás, o Google, espera aí, vou fazer uma pausa. O Google não, o Google já está aqui fora de moda, não é? Uma pessoa agora vai ao ChatGPT perguntar. O ChatGPT sabe melhor que o Google, não é? E portanto, onde é que eu quero chegar? Eu já vou em 24 minutos de discurso, narrativo, argumentativo, o que quiserem chamar. Onde é que eu quero chegar? Que é, toda a gente quer lucrar. Literalmente toda a gente quer lucrar. Calcular o lucro é, para o comum dos mortais, a coisa mais fácil de se fazer. Para um economista até, todos aqueles eruditos económicos
que há por aqui na Europa, e são aos pontapés mesmo, todos eles argumentam depois a sua teoria económica e ideologia, até chegam a argumentar a ideologia económica. E todos eles são muito eruditos em calcular o lucro. Só que na economia do gratuito o lucro é uma coisa difícil, muito difícil de se calcular. Porque acontece não em cêntimos, acontece em pips. Nos mercados financeiros eles tiveram que reduzir ou aumentar a precisão para 5 casas decimais e chamam-lhe pip. Porquê? Porque se está a querer negociar o que é gratuito. E quando se está a querer negociar o que é gratuito, o lucro é mais difícil de se justificar, não é? E portanto, mais uma vez, para toda esta internet que nós temos aqui gratuita, não é? Querer lucrar que aquilo que a internet, que aquilo que alguém na internet, que uma pessoa não conhece, nunca conheceu na vida, mas querer lucrar com aquilo que está gratuitamente disponível na internet não é impossível. Acontece, né? Toda a gente vê. Agora, o que é difícil não, muito difícil, quase impossível, ou se não mesmo impossível, é justificar esse lucro que se está a conseguir. E, portanto, esse é que é o grande desafio desses eruditos económicos todos, quer seja do lado deste lado do Atlântico, quer seja aí desse lado do Atlântico mais a sul. Esse é que é o grande, eu vou-te chamar de desafio, não é um desafio, não é? Tem a ver depois também com a avareza, não é? Com inveja. Os americanos usam muito a inveja como forma de competição e como forma de, de alimentar a sua ideologia capitalista, não é? Portanto, transformar a inveja faz próprio parte do discurso deles, que é transformar a própria inveja em algo positivo e construtivo para a sociedade americana, não é? Mas anda sempre à volta do mesmo conceito, não é? Que é o lucro. E o lucro, afinal, o que é o lucro, não é? Essa é que é a pergunta que vale $1 trilhão, mas a uma escala astronómica. Eu diria intergaláctica. Não é? Portanto, 1 trilhão de euros, 1 trilhão de reais, mas a uma escala intergaláctica. E, portanto, isso dá pips. É? Conclusão. Tempo. O que é importante hoje em dia é tempo. Não como uma moeda de troca, mas como possibilidade para poder fabricar e produzir algo com as próprias mãos. E depois publicar no YouTube. Alexandre, bom início de terça-feira aí. Eu vou comer a minha santa, que entretanto já arrefeceu.